Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. E não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, na hora mais difícil da vida foi quando me revoltei com Deus. Essa história que passo a contar agora aqui no canal YouTube Eli Correia Oficial é a respeito de um fato que aconteceu em minha vida. Um fato que por pouco, mas muito pouco mesmo, não acabou me destruindo por completa. Eu estava noiva de Carlos, casamento marcado, cerimônia e festa já preparadas, padrinhos convidados, apartamento alugado, enfim, tudo pronto para eu me tornar esposa do homem que eu amava loucamente. Carlos era muito bom para mim, um homem simplesmente maravilhoso, e eu tinha certeza absoluta que seríamos muito felizes. Eu era tão apaixonada por Carlos que eu sempre falava para ele que se alguma coisa nos separasse, eu não sabia o que seria da minha vida, e dizia que sem ele eu preferiria morrer. Sinceramente, eu preferia a morte. O nosso casamento se aproximava. Faltava pouco mais de um mês para eu me tornar a pessoa mais feliz e realizada do mundo. Era uma manhã de quinta-feira. Carlos estava no escritório onde trabalhava. E nesse dia, pouco antes do almoço, Carlos sentiu uma dor muito forte no peito. Ele comentou com um amigo de seu trabalho sobre essa dor que ele sentiu no peito e resolveu se levantar e ir até a varanda desse escritório para tomar um pouco de ar. Acontece que antes mesmo de Carlos chegar à varanda, ele sentiu mais uma pontada no peito e deu um grito pedindo socorro. Só que não deu tempo para ninguém socorrê-lo, não deu tempo. Carlos então se ajoelhou com a mão no peito de tanto que doía e ali mesmo no escritório ele deu o seu último suspiro e caiu morto, vítima de um ataque fulminante do coração. Quando eu recebi a notícia em casa, eu a princípio não acreditei. Não acreditei. Mas confirmando a notícia, eu fiquei em estado de choque. E só me dei conta que Carlos havia realmente falecido, morrido, quando eu fiquei frente a frente com ele no caixão. Só quando eu vi ele ali no caixão, realmente morto, é que eu tive que aceitar. É que eu tive que realmente acreditar que ele tinha morrido. Eu não queria aceitar. Eu não queria acreditar. Aliás, eu não aceitava de jeito nenhum que havia perdido Carlos, o homem que dali a alguns dias iria se tornar meu marido. E eu que tantas vezes falei que sem ele eu preferia morrer. Sem ele eu prefiro a morte, Falava assim, meio de brincadeira, mas eu falava porque realmente sem ele a vida para mim não teria sentido. Carlos sempre cuidou muito bem da sua saúde e do seu corpo. Ele nunca fumou, se alimentava muito bem, praticava esportes e bebia socialmente. Eu fiquei tão revoltada com a morte de Carlos que ali mesmo no velório, diante do seu caixão, diante do seu corpo, eu acabei ficando agressiva com todos que tentavam me consolar. Eu gritava com Carlos para que ele se levantasse. Levanta, Carlos! Levanta, meu amor, desse caixão! Vem embora comigo, vamos embora! Sai daí desse caixão! Quando o pessoal do cemitério chegou para fechar o caixão, para levá-lo para ser enterrado, eu acabei agredindo aqueles funcionários. Eu agredi os coveiros. Eu fui contida pelo meu pai e pelo irmão de Carlos e precisei ser retirada dali à força
para que o enterro pudesse acontecer. Eu gritava, eu não aceitava. A partir daquele dia, eu entrei em uma depressão tão profunda que eu tinha certeza que não suportaria e morreria também. Aliás, era o que eu mais queria, morrer. Morrer, porque para mim a vida não fazia nenhum sentido. Eu queria morrer para me encontrar com Carlos na outra vida. Acabei abandonando meu emprego, vivia trancada no meu quarto sem falar com ninguém. Acabei ficando desnutrida, pois não comia absolutamente nada. E não tendo outro jeito, acabei sendo internada. Caso contrário, eu não duraria muito tempo. No hospital eu conheci Fátima, uma das enfermeiras que cuidavam de mim. E Fátima, além dos cuidados de enfermagem, ela passava alguns minutos conversando comigo. E de alguma maneira, o que ela falava, o que ela dizia, me confortava, calava fundo. Ela dizia saber a dor que eu estava passando, pois ela havia passado pela mesma dor há anos atrás, quando o seu marido faleceu em um acidente de trabalho. Portanto, dizia ela, eu sei o que você está sentindo. Eu sei exatamente o que você está sofrendo aí por dentro. A verdade é que eu fiquei internada por 23 dias e acabei me tornando muito amiga de Fátima. E por incrível que pareça, ela de um jeito muito especial fazia com que eu me sentisse melhor a cada dia que passava. Eu recebi alta e quando me despedi de Fátima, pedi que assim que ela tivesse um tempo, fosse me visitar em casa. Só que foi eu chegar à minha casa, entrar em minha casa, que a tristeza toda voltou. Eu tinha muitas coisas de Carlos guardadas em casa, fotos, roupas, cartas que ele me escreveu, bilhetes, nos tempos de nosso namoro. E a partir daí eu comecei a ter sonhos todas as noites com Carlos. Em meus sonhos, ele aparecia para mim sempre chorando muito. Parecia estar sofrendo muito também. E esses sonhos começaram a causar muita perturbação em minha vida. E mais uma vez, eu comecei a me revoltar com a morte de Carlos. Afinal, Carlos não era qualquer um para mim. Carlos era o amor da minha vida. Era o meu noivo. Estávamos há pouco mais de um mês para a gente se casar. Tudo estava preparado. Festa, cerimônia, igreja, padrinhos, até mesmo a viagem de lua de mel. Eu não aceitava de jeito nenhum aquilo. E revoltada do jeito que eu estava, cheguei até a xingar Deus pela morte de Carlos. Eu cheguei a blasfemar. Eu já estava pensando até em cometer um atentado contra a minha vida. Porém, não o fiz, porque sabia que se fizesse isso, eu não iria para o mesmo lugar que ele estava. Porque sempre me disseram que o suicida vai para um outro lugar, mas eu queria ir. Se eu soubesse que eu iria para o mesmo lugar de Carlos, eu teria feito uma besteira. Então eu passei a rezar e implorar a Deus que me levasse desse mundo. Senhor, eu não vou tirar a minha vida, mas o Senhor pode tirar a minha vida. Me leve desse mundo, me leve para onde Carlos está, pois aqui eu não quero mais viver, mas eu quero morrer, mas ir para o mesmo mundo que o Carlos está. Em uma tarde, quando eu estava totalmente desesperada pela falta que eu estava sentindo de Carlos, eu recebi a visita de Fátima, a enfermeira que cuidou de mim lá no hospital. Vendo todo o meu desespero, Fátima acabou tendo uma longa conversa comigo. E nessa conversa ela me disse coisas realmente fortes, coisas que realmente me tocaram profundamente e começaram a mudar a minha vida. Fátima revelou que era espírita e que o mesmo problema que eu estava passando, sentindo, ela também havia passado com a morte do marido. Ela já tinha falado isso lá no hospital, porém aqui em casa
ela disse que ela aprendeu muita coisa no espiritismo, que fez com que ela saísse daquela situação terrível que vivia depois da morte tão repentina do seu esposo. E Fátima, então, me deu muitos conselhos e disse que enquanto eu não aceitasse a morte de Carlos, que a alma dele não teria paz, não descansaria. Por isso que eu sonhava todas as noites com ele, chorando, sofrendo, porque eu não deixava ele descansar em paz. Essa minha grande amiga me aconselhou a rezar bastante pela alma de Carlos e disse principalmente para eu me conformar com a sua morte, aceitar a sua passagem, pois só dessa maneira ele teria paz onde se encontrava. Ele poderia ter o seu descanso eterno e eu poderia voltar a viver novamente. Apesar de muito abalada e muito revoltada com a morte de Carlos, eu passei a seguir os conselhos de Fátima. Comecei a orar pela alma de Carlos, me apeguei muito a Deus, pedi perdão por ter blasfemado. Eu blasfemei, eu reconheço, eu me arrependo e pedi perdão a Deus por ter blasfemado contra ele e passei a rezar muito, todos os dias por Carlos. E por incrível que pareça, passei a me sentir melhor. Aos poucos, aqueles sonhos que eu tinha todas as noites de Carlos sofrendo, de Carlos chorando, esses sonhos foram diminuindo até que pararam de vez. Depois disso, como num passe de mágica, a minha vida foi voltando ao normal. Eu fui começando a ver graça nas coisas, voltei a trabalhar, recuperei a minha saúde, a minha autoestima, a minha alegria de viver. Apesar de toda a falta que sinto de Carlos, ainda, até hoje, sinto muita falta de Carlos, mas eu sou uma outra pessoa. Sim, pois sei que a alma dele hoje, agora, encontrou o descanso eterno. E tudo isso graças aos conselhos dessa minha amiga que conheci lá no hospital internada, a enfermeira Fátima, que para mim foi mais que uma amiga. Foi um anjo que Deus colocou em meu caminho para me ajudar, para me salvar. Pois se não fosse ela, talvez eu não estivesse aqui hoje, escrevendo a minha história, a história que o Eli Correia está narrando. A minha história, história que a vida escreveu. E quero aqui render uma homenagem a você, que é simplesmente mais que uma amiga, um verdadeiro anjo em minha vida. Enfermeira Fátima. Essa é a minha história. Que saudade de você! Na hora mais difícil da vida foi quando me revoltei com Deus. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.